as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, né? Que você diria que são alguns exemplos de práticas de reconexão ou de tratamento, né? De como perceber, né, essa conexão com as montanhas, com os pássaros, quando a gente está tão desconectado, em rotinas tão atarefadas, sempre com pressa, ansiedade, tendo que fazer as coisas no momento de recessão econômica e todas essas preocupações que estão na vida das pessoas, né? Que práticas simples ou conhecimentos ou formas de reconexão você recomendaria para quem não teve a oportunidade aí ainda de estar aí contigo? Eu agradeço essa pergunta, né? É uma pergunta extremamente importante, embora aparentemente o que eu vou falar seja simples, mas eu também como terapeuta, como professor de uma instituição que foca todo o seu trabalho no desenvolvimento de uma cultura de paz, e também como uma pessoa que vive entre a cidade, né, entre as áreas urbanas e as florestas, eu faço essa ponte. Então eu tenho todo um cotidiano na cidade, né, em áreas urbanas. Eu vou falar de algumas práticas que são tão simples e são tão profundas ao mesmo tempo que deixar de fazê-las seria o fim, né? O fim de uma pessoa saudável e o fim de uma pessoa conectada, que infelizmente é o que acontece. Então, uma delas, por exemplo, é a prática de respirar conscientemente. É uma coisa, assim, absurdamente simples, mas, ao mesmo tempo, absurdamente complexa no tipo de sociedade, no tipo de ritmo e de cotidiano que, em muitos lugares, em muitas metrópoles, se instala, né? Nós não respiramos corretamente, né? Nós não respiramos adequadamente. E isso tem um impacto muito grande no nosso ser, no nosso corpo biológico, né? Na saúde, na vitalidade do nosso corpo, um impacto negativo e que vai refletir também na maneira como nós pensamos, na maneira como nós formulamos reflexões, né? Quando a gente respira mal, nós pensamos mal. Quando nós respiramos mal, nós não nos vitalizamos, não temos vitalidade, né, biológica, né? E já é constatado por estudos científicos que uma doença, seja qualquer doença que for, ela se torna mais presente, mais potencialmente possível de acontecer quando uma pessoa está num nível de vitalidade muito baixo. O nível de vitalidade baixa pressupõe baixa imunidade. E isso tem a ver com respirar. E, então, uma prática que eu sugiro é respirar conscientemente, pausadamente e profundamente, pelo menos por alguns instantes do seu dia, lembrar disso até o momento em que a respiração profunda e pausada se tornar mecânica. Por que eu digo isso? Porque as atribulações, as preocupações, as tarefas corriqueiras nos obrigam a ter uma respiração curta, consequentemente amplia o nível, o grau de tensões, de preocupações, né? E quando você respira pausadamente e profundamente, isso te obriga a você parar o mundo. Na cultura indígena tem uma expressão chamada parar o mundo, né? Parar o mundo, você pode parar o mundo mesmo que seja por instantes. Parar o mundo é você dar uma pausa entre um ponto e outro, entre uma coisa e outra, e essa pausa permite você se revitalizar e permite, eventualmente, você ressignificar um ponto de reflexão ou uma atividade.
Sem a pausa, a gente não consegue realmente ter espaço para o refletir, né? Então, quando você respira adequadamente, quando você respira profundamente, você permite uma pausa. E o ser humano precisa de pausas entre uma ação e outra, né? Ele precisa de micropausas, ele precisa de pausas diárias, como a pausa para o almoço, a pausa para um café. Ele precisa uma pausa para o nada. Ele precisa de 10 minutos de pausa para o nada, né? Porque é no nada que acontece a renovação de uma cadeia sutil e poderosa de energias no nosso interior. Então, a primeira prática é respirar direito. A segunda prática que eu proponho é caminhar conscientemente. Dedicar um tempo de 5 minutos a 1 hora do seu dia para fazer uma caminhada, para você colocar o teu corpo em atividade. Porque quando o corpo não fica em atividade, ele transmite uma informação para você. Ele transmite uma informação para o teu cérebro. A informação que ele transmite é morte. O corpo precisa fazer um movimento, precisa caminhar. E o ser humano chegou num grau assim de habilidade, de desenvolvimento assim de tecnologias para o conforto, que ele quase não caminha. E com essa pandemia, com esse movimento aí que nos leva então para os escritórios em casa, a tendência da estagnação amplia. Quando você caminha conscientemente, quando você respira conscientemente, você está colaborando com a natureza, primeira, que é a natureza da sua própria vida, da sua própria qualidade de vida. E o terceiro ponto, assim, a terceira prática, ela é algo que ela é mais difundida, que é justamente a gente aprender a lidar com o que a gente faz com aquilo que a gente consome, né? Com o lixo que a gente produz, né? O que eu posso fazer com o lixo que eu produzo? Como descartar, ou como produzir menos, ou como reciclar, né? Então, essa terceira prática é algo que vem sendo elaborado, trabalhado por inúmeras organizações, instituições, pessoas, né, promovendo agendas, né? E é muito importante. Mas coisas habitualmente simples também têm repercussões profundas na nossa qualidade de vida e na nossa natureza, né? E aí eu vou fechar aqui essa reflexão. Nós consideramos, eu estou aqui considerando 3 naturezas de ecologia a serem cuidadas. A primeira é a tua ecologia interior. Isso que nós estamos falando, dessas práticas, diz respeito ao cuidado com a tua ecologia pessoal. A segunda é uma ecologia social, né? Que começa nessa questão de cuidar daquilo que a gente consome, do lixo que a gente produz, como se relacionar com isso. Mas essa ecologia pessoal, social, também se desdobra na maneira como nós nos relacionamos com a diversidade de culturas e de pessoas. O ser humano ainda tem um desafio grande a fazer, nós estamos vendo isso expressos aí nos mais diversos conflitos mundiais, que é como nós podemos nos relacionar com o diferente. Porque à medida que a sociedade fica mais próxima por conta da tecnologia, né, hoje nós estamos falando aqui de pontos diferentes, nós podemos ver pessoas do outro lado do mundo por conta da tecnologia, e nós não aprendemos ainda a nos relacionar
com essa diversidade de cultura, de pessoas, de opiniões, né? E isso diz respeito a uma ecologia social necessária, né? Desenvolver a habilidade de relacionamento com aquele que pensa diferente de você, que veste diferente de você, né? Que fala diferente de você, e é uma habilidade a ser desenvolvida e ampliada para gerar uma ecologia, né? Que é a habilidade de você conectar com as pessoas, mesmo tendo muitos pontos diferentes do teu modo de ser e de pensar. Isso é algo extremamente desafiador. E isso é parte de uma ecologia também, porque ecologia não é só manter a floresta em pé, também, mas é manter as relações harmônicas, que é o que a floresta nos ensina. E a terceira ecologia, essa daí, tudo isso diz respeito a uma ecologia social. E a terceira ecologia, que é a ecologia espiritual, que é algo também que soa como um grande desafio ainda para nós, que diz respeito, assim, ao modo, às diversas maneiras, diversos modos, como o ser humano encontra e escolhe de se conectar com aquilo que é imaterial. Ao longo dos milhares de anos, as mais diversas culturas do mundo desenvolveram sistemas e maneiras diferentes de se conectar com aquilo que é imaterial, se conectar com o espírito, a espiritualidade. E essas diversas maneiras, diversos modos, elas são chamadas, muitas delas, de religiões. Sem haver uma ecologia da interreligiosidade, do diálogo entre diferentes modos e maneiras de se conectar com o imaterial, nós também não vamos muito longe, né? Então, são, no meu ver, essas três ordens de ecologia, a espiritual, a social e a individual, o nosso maior desafio desses tempos. E toda essa gama caótica que tem acontecido tem nos colocado em xeque em cada um desses pontos, para que a gente possa realmente amadurecer, crescer e transpor, né, esse momento. Maravilha, Cacá, gratidão demais.